Se você tem sua Bíblia, abra no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, antes do livro de 1 Samuel, depois do livro de Juízes, livro de Ruth. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 5, para introduzirmos então o nosso assunto. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. As coisas de Deus, irmãos, elas são bem interessantes. Muitas vezes você começa um livro como esse livro de Ruth, que já é um prelúdio do fim do tempo dos juízes para entrar a monarquia, o período dos reis de Israel. E aí você começa o capítulo 1 com uma história tão triste que nem essa. Uma família que saiu de Belém, foi habitar nas terras de Moabe, e lá a Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. E os 2 filhos já haviam casado na terra de Moabe, com 2 moabitas, uma chamada Orfa e uma outra chamada Ruth. Então, quando você lê as Escrituras, você nota que as coisas de Deus, elas parecem no princípio assim, com bastante dificuldade. Mas quando você tem o entendimento divino, o entendimento da palavra de Deus, você já sabe o que vai ser lá no fim. Então essa é a plena convicção do crente e do servo de Deus. A coisa pode começar ruim, mas ele já sabe qual vai ser o fim. Foi aquela questão que eu já falei aqui na igreja, sobre um camarada que ele comprava gibi. Mas para comprar o gibi, ele ia ver o gibi, e ele chegava no fim da história, ele lia o fim da história, o fim da história agradou ele, eu vou comprar, me agradou o fim. Por quê? Porque no princípio e no meio, pode acontecer que eu venha a sofrer, que eu venha a chorar, e que eu venha a lamentar, mas quando chegar no fim, eu sei que tudo vai acabar bem. Então essa é a vida do crente e a vida do servo de Deus. É essa plena convicção. Se você não tem ainda, é porque talvez ainda o seu entendimento não foi aberto para essas coisas. Então por isso que o livro de Ruth começa. Bom, tem a Noemi, está sem marido, está sem os 2 filhos, tem 2 mulheres, 3 mulheres viúvas. Muito bem. Hoje, como nos anos passados, Dia das Mães, não é? Mas eu quero dizer uma coisa, na maioria dos lares, a palavra mãe, ela se repete todos os dias, certo? Então, na maioria dos lares, a palavra mãe, ela se repete todos os dias. E nós estamos aqui para isso. Uma palavra que não é só para um dia só. E essa é uma virtude de uma mulher. Não são todas as virtudes, mas é uma virtude. Porque quando Deus criou o Adão, porque nós somos criados, nós não viemos de uma evolução, nós somos criados. Então nós somos criados à imagem de Deus. E quando Deus criou a mulher, Ele não criou primeiro uma mãe.
Ele criou uma mulher. E depois então o Senhor deu o nome a ela de Eva, a mãe de todos os viventes. Eva. E aí então agora ela tem um papel de mãe. Mas quando a Bíblia diz, as Escrituras Sagradas, elas ecoam ao nosso ouvido, que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, ser mãe é uma das virtudes. Mas uma mulher, ela precisa ter mais do que só uma virtude. Então não pode ficar só em uma virtude. Ser mãe é ser guardadora da vida. Ser mãe é cumprir uma missão. Ser mãe é missão. Quando você vê no passado, havia muitas crianças, o quê? Órfãos, por causa das grandes epidemias de doença e das guerras. Mas eles eram órfãos mesmo, com a palavra literária mesmo ali, efetiva. São órfãos. Eles não têm pai e eles não têm mãe. Hoje nós temos muitas crianças que eles não são órfãos, eles são abandonados. Uma coisa era ele perder o pai e a mãe por uma doença terrível que se alastrava e matava milhares de pessoas. Outra coisa era uma guerra que dizimava nações. Então muitos filhos ficavam órfãos. Mas hoje nós não temos muitos órfãos, nós temos muitos abandonados. Então por isso que a virtude, ela não é só uma. E por isso que a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Muito bem. E o que a Ruth tem a ver com isso? A Ruth, ela é uma mulher cheia de virtude. E nós vamos aprender algumas virtudes com a Ruth. Primeira virtude que ela tem, capítulo 1 de Ruth, do versículo 15 ao versículo 18. Ruth capítulo 1, do versículo 15 ao 18. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou para o povo e os seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei, aonde quer que pousares, ali pousarei, e eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Agora Ruth, ela faz uma declaração de misericórdia. Então essa Ruth, ela não tem somente, meus irmãos, ali uma questão de ter uma virtude, mas ela tem muitas virtudes, porque a mulher que primeiro teme ao Senhor, essa será louvada. E a primeira virtude dela é misericórdia. Quando ela olha para uma mulher já adiantada de idade, uma mulher que está numa terra estranha, adiantada de idade, sem o marido, sem os filhos, ela podia ter feito igual a órfã e ter ido embora. Mas ela resolve ficar, e ela resolve colocar no coração agora: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então as virtudes de Ruth, elas começam a aparecer. Ela tinha tudo para ir embora, ela tinha tudo para deixar mesmo a Noemi e seguir o seu caminho. Ela já não tinha mais nenhum vínculo com a Noemi, porque o único vínculo que ela tinha com a sogra era o marido. O marido faleceu, acabou o vínculo. Então ela podia chegar e falar assim: pessoal, estou indo embora, Deus te abençoe, estou seguindo meu caminho, vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar para a casa da minha mãe, e a senhora, um beijinho, um abraço, tchau. Não, eu vou ficar com a senhora.
Aonde a senhora for, eu vou. Aonde a senhora dormir, eu vou dormir. O teu povo vai ser o meu povo, e o teu Deus agora vai ser o meu Deus. Agora a Ruth, ela cria um vínculo eterno com Noemi. Um vínculo eterno. E aí você nota então que a primeira coisa das virtudes, e a primeira virtude que ela tem, é a misericórdia. É uma natureza divina. Mateus capítulo 5. Você tem a sua Bíblia aí, por favor? Abra lá. Mateus capítulo 5. Versículo 7. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Eles serão bem-aventurados, porque eles alcançarão misericórdia. A maioria das vezes nós achamos que nós vamos ser misericordiosos. Não, nós vamos achar misericórdia. E a misericórdia, meus irmãos, é algo que está dentro das características e da natureza divina. A palavra misericórdia. Misericórdia de uma mulher sem marido, de uma mulher numa terra estranha, de uma mulher, meus irmãos, ali sem nenhuma condição de cuidar de si mesma, porque não tem INSS, não tem aposentadoria, não tem nada disso, só tem agora a graça de Deus mesmo. Então a Ruth, ela tem não somente uma virtude de mulher, no sentido de ser mãe, mas ela também tem a virtude da misericórdia. A Ruth não vai abandonar a Noemi. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 33. A Ruth tem aquilo que Jesus tem por nós: íntima compaixão. Se você não sabe o que é isso, é preciso aprender. Capítulo 10, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Se você não tiver misericórdia, se você não tiver um compadecimento da alma, se você não tiver uma íntima compaixão, como diz as Escrituras, então você não vai desfrutar dessa virtude. Então, primeiro Deus criou uma mulher, e mulher para ter muitas virtudes, e uma delas era a misericórdia e a compaixão. Portanto, ela olha para sua sogra e diz: o teu povo agora é o meu povo, e o teu Deus agora é o meu Deus. Uma aliança perpétua, eterna. Quais são as outras virtudes de Ruth? Ruth capítulo 2, versículo 2. Se Ruth tem compaixão, tem misericórdia, ela não vai abandonar a Noemi, porque ela é uma mulher virtuosa, é uma mulher que teme ao Senhor. O temor do Senhor está dentro do seu coração, porque agora, sim, ela faz parte do povo de Deus e conhece o Deus que é revelado a nós através da palavra. Capítulo 2 de Ruth, versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Uma outra virtude de Ruth: ela não come o pão da preguiça. Então Ruth não tem só misericórdia, Ruth não tem só íntima compaixão, a Ruth também não come do pão da preguiça. Então, meus queridos, as virtudes, elas são muitas.
E talvez você não tenha todas elas, mas é preciso exercitar todas elas na vida, principalmente a natureza divina, porque senão o que vai aparecer e o que vai espraiar na nossa vida vai ser a loucura. Sem misericórdia, sem íntima compaixão, o que vai espraiar na nossa vida é só loucura. E a Ruth tem outra coisa. Ela não come o pão da preguiça. Ela tem a virtude da prudência. A senhora não pode trabalhar, mas eu posso. Então eu vou trabalhar para nós duas. Duas mulheres, viúvas, estavam lá em Belém agora, mas ainda assim necessitadas. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então Ruth tem uma prudência dentro do seu coração e dentro da sua vida. Ela tem misericórdia, ela tem íntima compaixão, ela tem prudência, e ela transmite isso para o coração de Noemi e de todos aqueles que estão à sua volta. A Ruth, ela não é igual a Penina, que é uma mulher rixosa, que ficava brigando todo o tempo dentro da sua casa. Não, a Ruth não é a Penina. Ela não tem isso dentro dela, mas ela tem prudência. Então ela tem graça, ela tem misericórdia, ela tem íntima compaixão, ela não come do pão da preguiça, e ela também tem uma prudência vindo da parte de Deus. Ela é prudente com as suas ações, ela pensa naqueles que estão à sua volta e das suas necessidades, e de como ela tem que agir para fazer com que as coisas funcionem. Então essa é a Ruth, e as suas virtudes. Pode ficar aqui que eu vou trabalhar para nós duas. Uma outra virtude da Ruth, capítulo 3, versículo 11, de Ruth. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Palavras do seu futuro marido. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A Ruth, ela tem um bom testemunho. Ela chegou numa cidade estranha, porque agora a estrangeira é ela. Noemi voltou para Belém, da onde ela saiu, e agora a Ruth é que está fora do seu lugar. Mas ela chegou numa cidade estranha, aonde as pessoas só iam olhar para ela e falar assim, ó, você sabe quem que é essa daí? Essa daí é a sogra da Noemi, que morreu o marido dela. Aonde os homens da cidade iam ficar observando ela, aonde todas as coisas iam ali, meus irmãos, culminar para não dar certo, para não funcionar. Mas ela mantém as suas virtudes, ela mantém nela a virtude. Então o futuro marido dela, quando foi casar com ela, falou, você não foi atrás dos moços novos, rico,
Não, você não fez isso, né? Então, para você ver que a mulher que teme ao Senhor, ela vai ser louvada mesmo. Porque ela vai guardar, não é só uma virtude, mas muitas. Então ela vai ser conhecida. E aí o futuro marido olha para ela e diz assim: olha, todos na cidade do meu povo sabem quem você é. Que você é uma mulher virtuosa. Você tem muitas virtudes. Muito bem. A mulher que é virtuosa, segundo Deus, ela vai alcançar a misericórdia de Deus. Ruth, capítulo 4, versículo 13. E assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, e coabitou com ela, e o Senhor concedeu que concebesse e tivesse um filho. E então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7. Você já viu uma nora ser melhor do que 7 filhos para uma mãe? Pois essa daqui é. Essa é a Ruth, com as suas virtudes, diante do seu marido, com um vínculo permanente agora com Noemi para sempre. Versículo de número 16. Noemi tomou o menino e pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é pai de Jessé, pai de quem que ela é bisavó então? Do rei Davi. Você sabe quem que é essa mulher aqui? Ela se tornou a bisavó de Davi, o rei. Você sabe aonde ela entrou? Na genealogia de Jesus Cristo. Quando você vai lá em Mateus capítulo 1, você vai ver a genealogia de Jesus, e aí você vai ver o nome de Ruth, porque Ruth entrou na genealogia de Jesus, e o nome dela está perpetuamente na palavra de Deus, e ela criou um vínculo pela eternidade com Noemi, e o nome dela entrou na genealogia real. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E aí, a virtude não é de ter somente o Obed, porque o Obed foi a consequência de todas as outras virtudes, que através dela nasceu uma linhagem de rei, e que só no reino do norte tiveram 19 reis da sua linhagem. Então, meus amados irmãos e mães, a virtude de ser mãe é uma bênção, mas se não tiver as outras virtudes também, a coisa complica. Então virtude não é só uma, tá bom? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E essa mulher ficou para a eternidade. Ruth e as suas virtudes. Vamos terminar lendo Mateus capítulo 1, só para você ler na Bíblia, para você não ficar com dúvida. Mateus capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson Salmão,
Salmão gerou de Raabe Boaz. Este de Ruth gerou Obed. Obed a Jessé, versículo 6. Jessé ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, da mulher que fora de Urias. E Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias Asa, Asa gerou Josafá, Josafá Jorão, Jorão Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão Aquisás e Ezequias. O reino do sul manteve uma linhagem real da casa de Davi, começando pela bisavó de Davi, chamada Ruth. Uma mulher cheia de virtudes, não somente para ser uma mãe, mas cheia de misericórdia, compaixão, prudência, desfrutando mesmo de uma natureza divina. Muito bem.